Olá pessoal, saudação de paz a todos os filhos de Deus espalhados por toda a superfície de terra. Eu estou aqui nessa oportunidade para trazer para você uma temática, decisão. E para me falar sobre decisão, eu quero abordar um texto bíblico. Eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, que assim está registrado. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que se fará o homem que matar este filisteu e remover a vergonha de sobre Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Pois bem, falando sobre decisão, olha só, toda decisão ela tem um ponto de partida. Toda decisão tem um ponto de partida. Só que todo ponto de partida ele deve iniciar se traçando uma meta. Todo ponto de partida deve se iniciar se traçando uma meta. Então, que meta será essa? É necessário você saber onde você quer chegar e como você quer chegar. Ninguém inicia uma viagem sem entender ou sem traçar a meta para saber onde quer chegar. Então todo mundo que inicia já sabendo onde quer chegar. Então para você começar uma viagem, você precisa iniciar sabendo onde você de fato quer chegar. Pois bem, a nossa atitude, ela evidencia as nossas escolhas. As nossas atitudes evidenciam as nossas escolhas. O texto sagrado aqui está se falando de um menino, de um moço, de um rapaz que por obediência ao seu pai foi ver como estavam os seus irmãos. O texto sagrado aqui diz que Jessé pediu para Davi ir ver como estavam os seus irmãos e levar alguns alimentos. Davi saiu debaixo dessa missão, foi incumbido de ver como estavam os seus irmãos. Então aqui inicia uma decisão partida de Jessé, o pai de Davi, porque Jessé, ele está, quem sabe, preocupado com os seus filhos, e ele procura agora saber como estão os seus filhos por meio de Davi. Davi sai. O texto diz que Davi, ele era responsável pelas ovelhas do seu pai Jessé. E quando Davi saiu, a Bíblia aqui está nos mostrando que Davi saiu e ele não deixou as ovelhas sem alguém para cuidar. Ele chamou o moço, deu a responsabilidade e foi na missão. Quando ele saiu, diz a Bíblia que, para a surpresa de Davi, quando ele chegou no cenário, ele percebeu que já estava iniciando uma grande batalha, Israel e os filisteus. E quando ele se aproxima, um homem muito gigante, muito grande, saiu em direção ao território de Israel. E ele saiu com uma palavra de ameaça. A ameaça era essa: quem dentre vós pode se levantar para lutar comigo? Então o texto diz que todo o exército retrocedeu, todo o exército recuou. Porém, quando Davi ficou a saber, quando Davi ouviu, Davi se aproximou mais ainda. O texto diz que quando Davi se aproxima, ele vai a um e quer saber, olha só, o que é que o rei vai dar como recompensa de quem tirar a afronta de sobre Israel. Então Davi aqui, ele mostra onde ele quer chegar. Davi tem propósito, objetividade. Davi, ele trilha o caminho de objetividade. Quando Davi procura saber o que é que o rei vai dar como recompensa, o texto sagrado nos diz que disseram para Davi que o rei estava a oferecer 3 coisas. Primeiro, o rei vai dar muita riqueza para essa pessoa que tirar a afronta de sobre Israel. Segundo, o rei vai dar a sua filha para se casar com o tal que tirar a afronta de sobre Israel. Terceiro, quem tirar a afronta de sobre Israel, a sua casa, a casa dos seus pais, estará isento de impostos. Então Davi foi muito decidido. Davi saiu, e quando Davi ouviu tudo isso, o texto sagrado diz que Davi foi ver como estavam os seus irmãos, por ordem do seu pai terreno, do seu pai Jessé. Mas perceba aqui que Jessé não mandou Davi ir para lutar contra ninguém. Simplesmente
ele disse: vai, veja como estão os seus irmãos, leva alguns alimentos para o seu irmão, veja como os seus irmãos estão e me traga notícia dos seus irmãos. Davi, quando chegou lá, Davi percebeu que a situação estava crítica, a situação estava caótica, o povo estava assustado, o povo estava recuando. Até o próprio rei Saul estava atordoado com a situação, sem saber o que fazer. Imagina o rei na liderança, está retrocedendo, está recuando. Agora o menino de aproximadamente 17 anos, com muita convicção, com muita decisão, ele se apresenta e diz o texto sagrado que alguém leva o moço até o rei Saul, que por sua vez apresenta a dinâmica, apresenta a atitude, ele apresenta a convicção, ele apresenta a determinação, e ele diz que ele está ali para tirar a afronta de sobre Israel. E quando isso sucede, quando isso acontece, o texto diz que o menino é surpreendido por uma palavra que vem da boca do rei, da liderança. O rei disse que o gigante era experimentado na batalha, ou seja, valorizou, olhou muito mais para os inimigos do que para alguém que está dentro do cenário. E muitas das vezes é assim, às vezes não se tem valor quem está na casa, não se tem valor quem está perto, não se tem valor quem é de fato para ter o valor. Mas aí a Bíblia diz que o rei apontou para o gigante Golias e disse: ele é experimentado na guerra, ele é experimentado na batalha. Davi, por sua vez, é obrigado a apresentar diante do rei o seu currículo. Davi, ele é forçado, ele é obrigado a apresentar diante do rei a sua determinação, que é travada, que a sua guerra acontece onde ninguém está vendo. É ele cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, que o texto diz que quando o leão apareceu, ele travou uma guerra com o leão, mas não deixou com que o leão devorasse as ovelhas do seu pai. Da mesma sorte aconteceu com o urso, que apareceu querendo tragar a ovelha. E o texto sagrado diz e nos mostra com muita clareza que Davi, ele é um menino responsável. Quando ele saiu debaixo dessa ordem do seu pai, ele não deixou as ovelhas sem alguém para cuidar. E quando ele cuida das ovelhas, ele não deixa as ovelhas sem um cuidado, sem uma proteção. Não, ele zelou das ovelhas, ele cuidou das ovelhas. O texto sagrado nos diz que agora Davi está diante do rei, e diante do rei o menino apresenta o seu currículo de guerreiro, de vencedor, de corajoso, de um homem que é decidido, que sabe onde quer chegar. É a decisão de Davi. E Davi apresenta, quando apresenta ao rei, o rei se acha na obrigação de tirar as suas indumentárias, de tirar agora as suas armaduras e colocar sobre o menino. O menino chega a vestir a armadura que não é dele, e quando ele tenta se locomover, tenta andar, ele não consegue, porque a armadura não é de Davi. A armadura é do rei Saul. Ele tentou andar, mas não conseguiu. Tem muita gente que está tentando andar com aquilo que não é seu, está tentando chegar do outro lado com aquilo que não é seu. Ei, um recado aqui: para você chegar do outro lado, você primeiro precisa ser decidido a fazer as coisas com aquilo que Deus lhe confiou. Quando Davi saiu debaixo da ordem do seu pai terreno, a Bíblia diz que Jessé não mandou Davi lutar. Deus também não mandou Davi lutar. Mas quando Davi foi lutar, ele foi tirar a afronta de sobre Israel. Então, quando Davi foi lutar contra o gigante, Davi não usou o nome de Jessé. Ele disse simplesmente para o gigante: você vem a mim com lança, espada e escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
é decisão. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia como ele era capaz de chegar do outro lado, voltar para casa com uma boa notícia para dar ao seu pai, sabendo que Deus era com ele. Então a palavra de hoje é decisão. Saiba decidir. Não tome decisões precipitadas, porque decisões precipitadas podem sucumbir à sua vida. Que Deus abençoe e que Deus te guarde.